começando mais um Pataro Cast e hoje a gente vai falar sobre home office ou presencial. O que você acha que é o melhor modelo de contratação? Fred, esse tema de home office e presencial divide tantos gestores de escritório. Por que você acha? Primeiro, muito obrigado pela sua audiência. Mais uma vez aqui o Pataro Cast tratando de um tema polêmico, né, Arielle? Home office é algo que eu sempre debati muito com o Edu. O Edu, para quem não conhece, é o fundador do ADV Box. E o Edu é um cara, assim, uma das maiores referências que eu tenho em home office. Né? E, inclusive, já escreveu um livro que trata muito sobre esse assunto, muito bom. O que acontece com o home office? Eu sempre tive como que eu poderia dizer, sem ofender os adeptos? Eu sempre fui muito preconceituoso com home office, tá? Mas a gente precisa se render às mudanças, né? A gente não pode ser resistente a tudo. Então eu quis trazer esse tema porque de um tempo para cá eu percebi, e a gente vem conversando isso, inclusive eu e o Edu, eu percebi que existem várias vantagens no trabalho à distância, no trabalho remoto. E quando a gente fala home office também, a gente generaliza, tem vários tipos de home office. Tem o híbrido, tem o modelo híbrido, por exemplo, tem escritórios que trabalham parte dentro, parte fora do escritório, parte em casa, enfim. Nós vamos conversar sobre isso aqui. Então eu quis trazer esse tema justamente para poder levar para as pessoas que não existe um modelo engessado. A gente precisa estar mais aberto a ouvir, a aprender, né? A entender que tem pessoas com muito resultado, tanto no home office, e pessoas com muito resultado 100% no presencial. Né? Então, eu quis ter esse tempo mais para isso. E quais são as vantagens que você acha aí do home office? Então, uma das maiores vantagens do home office, obviamente, é o custo, diminuição do custo. É uma das maiores. Claro que aqui a gente não pretende, inclusive você que está nos escutando no Spotify ou que está nos assistindo aí no YouTube, quero que você deixe aqui sua opção, sua preferência. Você prefere home office ou prefere seus funcionários no presencial? Ou um modelo híbrido? Depois você me conta aqui e aí me conta também o que você acha dessas vantagens e desvantagens. Acho que a gente ouvir o pessoal vai ser muito interessante também, de entender ali o que nossos seguidores eles entendem sobre o assunto. Mas dentre as principais vantagens, no meu modo de ver, e assim, recentemente eu tenho me rendido ao home office, então hoje eu tenho duas frentes, eu tenho a empresa Pataro Treinamentos, que hoje 100% home office, os funcionários, e tem aqui o Pataro Advogados, que está no presencial. Né? Então a gente tem os dois modelos, hoje eu posso avaliar de forma muito mais consciente, na prática, né? Não só na teoria. Antes eu tinha a prática do presencial e a teoria do home office, né? Então eu julgava com base em algo que eu conhecia só uma parte. E hoje você tem propriedade para falar dos dois. E uma das principais vantagens é a redução de custo. Então, por exemplo, quando você trabalha no home office, principalmente para quem tem muitos funcionários, é muito mais em conta você não precisar, por exemplo, um escritório desse aqui. Não é algo barato de se manter, não é algo barato de se construir, enfim, tudo que você tem de físico exige um custo e uma manutenção. Isso, são custos fixos, que você precisa deles só para estar aberto. Só para estar aberto. Só que tem outras, aí a gente vai falar aqui no decorrer do nosso bate-papo, tem outras vantagens que estão inteiro presencial também. Então, acho que o bom do debate é esse, a gente vê os dois lados e vê o melhor dos dois lados e o pior dos dois lados e a gente tentar fazer de uma forma mais assertiva. Outra vantagem, Arielle, muito grande do home office, eu vejo isso muito no Pataro Treinamentos, é que você consegue encontrar talentos de forma muito mais simples. Né? Concorda comigo que, por exemplo, quando eu vou abrir um processo seletivo no presencial, a nossa matriz, para quem não sabe, está numa cidade de 60 mil habitantes, uma cidade relativamente pequena. Então, quando a gente abre um processo seletivo, eu tenho muito mais facilidade de encontrar um profissional na Pataro Treinamentos do que na Pataro Advogados. Sim, porque o público ali, alvo da vaga, é o Brasil inteiro. Sim, mas aí que entra o X da questão que eu vejo hoje. A cultura, tá? A gente dá mais flexibilidade, então o colaborador maduro, ele tem muito mais flexibilidade, essa é uma outra grande vantagem, respondendo a sua pergunta sobre o home office, porém, há uma questão cultural nisso aí. Então, o que eu vi na prática, o que eu vejo na prática é, quando você contrata alguém com um modelo já, não vou dizer pronto, mas a pessoa já tem aquela, eu quero trabalhar em home office, eu sou home office, eu quero trabalhar para
ou para vários escritórios, ou para vários infoprodutores, enfim. A pessoa já tem uma cultura, ou ela já traz de outras empresas. A gente acabou de contratar um financeiro, agora a gente já tem uma primeira pessoa home office, que, No Patara Advogados. além de mim, né? Porque eu também trabalho à distância no Patara Advogados, mas a gente já tem uma primeira pessoa, digamos, um primeiro colaborador à distância. O nosso financeiro hoje ele é de uma cidade muito distante da matriz. Sim. E a gente está... O que foi a vantagem dessa pessoa? Que ela já vem com uma cultura de home office. Sim, isso eu acho que é importante. O perfil que você vai contratar da pessoa de home office tem que ser um perfil que já está acostumado com isso, porque não é qualquer tipo de pessoa que consegue trabalhar nesse formato. Exatamente. Essa pessoa mesmo que a gente acabou de contratar, eu percebi em você, né? Porque eu já estava percebendo isso há muito tempo. Essa questão de produtividade e tudo mais. Mas eu vi quando eu cheguei aqui hoje pra gente gravar, você já me falou, Fred, eu tô assim, encantado com a demonstração assim, de vontade e tudo mais. É porque é cultural. A pessoa quer, ela me cobrou, lembra que ela me cobrou? Ela falou, Fred, e aí, que dia que nós vamos começar? É diferente. É outro perfil de pessoa. É outro tipo, é outro perfil de trabalhador. É diferente de, por exemplo, quando eu criticava muito o home office, o que eu fazia muito, pessoal? Eu colocava pessoas que a cultura é 100% presencial para trabalhar em casa. Eu tinha essa cultura também. Todos os colaboradores que nós treinamos de home office, a gente teve estagiários também que não eram presenciais. Então eu achava que eu tinha essa dificuldade de treinar uma pessoa que não fosse presencial. Mas com a contratação do financeiro eu vi que não estava o problema em mim, mas sim na pessoa, que era errado o perfil da pessoa. Não era aquele perfil para home office. Não é nem que a pessoa estava errada, talvez a contratação, né? A pessoa não tinha aquele perfil. Exato, e a gente acabava colocando a pessoa... Vamos fazer uma analogia aqui com o futebol, é você contratar um lateral e achar que ele vai fazer gol. Não vai. Entende? Então, assim, a gente entender que as pessoas têm perfis diferentes. As pessoas são diferentes. Por isso que é muito preocupante quando eu vejo muito na internet. A internet está cheia de cortes, né? Então você tem que tomar muito cuidado, você que está aqui nos escutando ou nos assistindo, tomar muito cuidado com os pequenos cortes. Porque não existe uma resposta exata. Qual é melhor, qual é pior e tal. E as pessoas não são iguais. Enquanto a gente não entender isso, a gente não vai conseguir formar uma equipe da forma que a gente espera. Então existem problemas, tanto no home office quanto no presencial. Existem pessoas que são propícias a trabalhar de casa e existem pessoas que não. Imagina uma situação, uma pessoa em home office, mas uma mãe, entende? Que é interrompida o tempo todo, que não tem uma estrutura. E a gente está falando, por exemplo, algo que eu vejo muito, essa pessoa, mas home office eu produzo muito mais. Tá, mas então vamos lá, vamos pegar seu perfil. O meu perfil. Eu tenho um escritório na minha casa, eu não sou interrompido, eu tenho um lugar que vai ter um ar-condicionado, várias telas, é tudo muito preparado para aquilo. É como se fosse um escritório fora de casa, só que dentro de casa. Aí a gente generaliza aquilo e acha que todo mundo que você tem na sua equipe, que está de home office, também tem aquela mesma estrutura. Quando, na verdade, às vezes a pessoa está na sala de casa. Não tem um quarto separado. Não tem um quarto separado, não tem gente atravessando. Familiar tranquilo. Não tem um ambiente familiar tranquilo, ou uma pessoa está pedindo para fazer uma coisa, outra pedindo para fazer outra. Não vai dar certo. Então as pessoas são diferentes, as realidades são diferentes. Então há muitas vantagens e é isso que me fez me render, né, ao home office também e a experimentar também esse tipo de trabalho, mas tem que ter essa cautela. Cuidado para não pegar corte aí de é assim ou é só daquele outro jeito. Tá, nós falamos muito das vantagens agora. E quais você acha que são os riscos e desvantagens do home office? Então, uma das maiores desvantagens que eu vejo, vou chamar de desvantagem porque a gente precisa responder como desvantagem. Né? Uma das maiores desvantagens é manter a cultura organizacional. Eu acho que é uma das maiores. Então, quando a gente está uma equipe, né? Então, por exemplo, a gente consegue manter a cultura aqui do Patara Advogados presencialmente de forma muito mais fácil. Né? O home office, por que eu vejo que dá certo também manter uma cultura organizacional? Porque eu tenho vários colegas, o próprio Edu, né, do DV Box, ele mantém ali centenas de funcionários em home office e tem um fit cultural muito grande com a DV Box. Então, dá para ver que isso funciona por lá. No meu caso, eu ainda acho que o presencial dá para fazer de forma mais assertiva.
a manter a cultura organizacional de forma mais Porque assertiva. a própria rotina você já está treinando ali a Isso. cultura. Né? E aí lembrando que cultura, porque às vezes também a pessoa confunde, porque no presencial você pode pôr um quadro lá, esses são nossos valores. Esses são... Não é isso. É Não justamente é disso que a gente tá praticar falando. os valores todos os dias. É o praticar no dia a dia. Porque às vezes nada garante, né? E é bom que a gente converse sobre isso, por mais que seja uma desvantagem, né, respondendo a sua pergunta, uma das desvantagens do home office, essa questão de manter a cultura organizacional, nada garante que a pessoa está no seu escritório presencialmente e não está vivenciando a cultura do seu escritório. Porque muita gente fala da distração, por exemplo, que é uma das desvantagens também, já te dando o segundo ponto. A distração. A pessoa às vezes está ali, o filho quer brincar, enfim, do home office. É uma das desvantagens. Sim. Mas, mais uma vez, né, a gente já viu vários casos dentro do nosso escritório presencial. A gente colocou câmeras depois de um tempo, mas a câmera não é para vigiar ninguém, obviamente, por uma questão de segurança. Mas a gente entendeu que várias pessoas, mesmo no presencial, ficavam distraindo, vendo outras coisas no computador. Às vezes distrai com o próprio colaborador. A gente teve um colaborador, por exemplo, que pediu para mudar de sala, porque estava se distraindo com os passarinhos. Você pode ver que aqui tem vários passarinhos. Olha os pássaros aqui. Aí ele falou assim, nossa, mas esses passarinhos me distraem. Eles começam a voar com o meio aqui, eu paro para poder olhar, acho melhor trocar de sala. Aí ele mudou, tá numa sala fechada, que não tem, né, distrações. Parece que você colocou ele até no... Vamos isolar esse... Mas ele mesmo assumia. Eu percebi que toda vez que a gente estava muito apertado, ele trocava de sala. Hoje eu vou trabalhar em tal sala. Interessante. Aí eu falei, então tá, então troca de sala, fica aí sempre, que se você acha que é melhor. O risco de queda de produtividade no home office também é outra desvantagem. Só que essa queda de produtividade e esse risco só vai existir se você não fizer um acompanhamento. Sim. Concorda? Então, assim, a comunicação, ela, em alguns casos mais urgentes, pode ser que ela fique mais complexa também, né, no home office. No presencial, você levanta da sua sala, vai lá na sala do outro e resolve isso. Eu tô sentindo falta disso com você. Exatamente. Então, mas aí tem outros mecanismos que a gente consegue utilizar. Tem o Gator, por exemplo, que as pessoas usam, que é uma ferramenta, quase que um joguinho, viu, pessoal? Você está ali na sua sala virtual, por exemplo, eu estou na minha sala virtual, a Arielle está na sala virtual dela. Se precisar, se a Arielle estiver ocupada, ela vai falar que está ocupada, eu não consigo entrar. A porta está trancada. Mas se ela está ali trabalhando, mas não está, por exemplo, ela pode ser interrompida, eu posso ir lá e automaticamente, instantaneamente, abre a minha câmera, abre a câmera de Arielle e a gente está conversando. E é bom que se diga, né? O presencial hoje não garante muito também isso mais não. As nossas reuniões, mesmo quando eu estava aqui na Matriz, as nossas reuniões presenciais estavam sendo feitas via Zoom. É verdade. A gente tem... Olha só, pessoal, a gente está falando aqui desse lugar que a gente grava podcast. Tem aqui, confortavelmente, você consegue receber 16 pessoas, 20 pessoas sentadas numa mesa gigante aqui, essa sala é enorme. Vocês estão vendo só uma parte dela. E mesmo assim, as reuniões estavam sendo muito produtivas via Zoom. Todo mundo na sua sala, sem ter que levantar, sem ter que vir para aqui para a gente ganhar tempo. Sim. Então, concorda que isso é uma cultura de home office? Que a gente estava fazendo mesmo no presencial. E que funciona, já está prático, você compartilha a tela, não tem que pegar o computador, logar em outro lugar, enfim. E aí eu acho que é mais uma questão uma coisa que é um costume mesmo. Que né, a gente costuma conviver, né? Sim. Eu gostava, por exemplo, de te ver todo dia, de ver o Mário todo dia, de ver o pessoal todo dia, tomar um café. Esse relacionamento é muito importante. Mas isso não vai se perder. Por exemplo, eu estou aqui hoje no presencial porque eu quero manter isso de alguma forma, de tempo em tempo. Né? Sim. E querendo ou não, se você voltar um pouquinho no tempo, você vai ver que mesmo quando eu estava presencial, quando eu morava aqui onde é a nossa matriz, mesmo nesse período, a gente se via com pouca frequência também. Sim, porque você viaja muito, tem muito... E o escritório também, as salas são isoladas. Como a gente está ali na rotina do dia a dia e tudo, a gente dá um bom dia e tudo, mas cada um na sua sala. Às vezes eu ia te ver, sei lá, 2 horas da tarde e estava junto no mesmo local o dia todo. Exatamente. Então, tudo isso são vantagens e desvantagens dos dois tipos. Sim, e no presencial, Fred, o que você ainda acha que assim, é insubstituível para o gestor? Olha só, a supervisão de perto, para mim, não vou dizer insubstituível, né? Porque, assim, hoje você consegue, pouco tempo atrás, talvez não, mas hoje você consegue fazer uma supervisão através de indicadores muito próxima também. Mas no presencial é muito mais ágil, isso é indiscutível, né? A gente consegue ali
fazer com que a engrenagem volte a funcionar de forma muito mais rápida. Sim. No presencial. É um dos fatores que eu ainda gosto muito dessa questão do presencial. Um outro fator que eu admito que ainda não consegui fazer no comercial, no home office, igual a gente faz no presencial, é o pertencimento. Sim. Senso de pertencimento. Isso é verdade. O você entrar num escritório, Aham. o você pegar um cafezinho, Fred, só você dar essa xícara do Patar Advogados, não é a mesma coisa. Aham. O você poder tomar um café em conjunto, Isso. você poder discutir algum assunto presencialmente, que mais? Receber um elogio de forma presencial. De forma presencial. Então, esse senso de pertencimento, ele é muito maior no presencial. Sim. Sei que tem vários colegas que pensam o contrário, e tudo bem, a gente não tem uma certeza absoluta disso, né? Eu ainda estou testando o home office, estou gostando muito. Acredito que o pessoal também tem um senso de pertencimento, tem outras formas de levar esse senso de pertencimento para o home office também, mas ainda acho que no presencial mais é fácil mais simples, sabe? É bem mais interessante. Uma outra coisa é a comunicação instantânea para resolver problemas. Tem a questão do gator aqui, igual a gente falou, mas aqui é muito mais fácil mais difícil trancar uma sala, né? Verdade. Lá não. Se a gente está no virtual, seja tem um outro também que Discord. O Discord, tem também, enfim, você que usa aí o próprio WhatsApp ou o próprio Zoom, né, para fazer isso, tem várias ferramentas hoje, mas é muito mais complexo, porque se você trancou, meu amigo, não tem quem entre. Né? Se você trancou sua sala, não tem jeito. Sim. E se é algo mais urgente, Fred, aí você liga, tá, mas aí tem que dar uma volta a mais, e às vezes você vai ficar naquela, pô, será que eu posso incomodar o Fred ou não e tal? Aqui não, meu amigo, aqui você dá 3 toquinhos na porta da sala, da minha sala, se eu não atender, você ainda abre devagarzinho, e olha enfim, a coisa acontece. Sim. Entendeu? E no presencial, então eu acho que isso, pra mim, ainda é insubstituível. Mas, repito, não é uma verdade absoluta. Estou tentando formas de minimizar isso no home office, porque eu acho que está sendo super produtivo, super interessante o home office, e eu quero que isso se prolifere. Fred, você pretende um dia ser 100% home office? Não. Aí já é uma coisa minha, eu quero um modelo híbrido como está hoje. Sim. É uma coisa minha, eu gosto muito do presencial, eu gosto muito ainda daquele calor humano de você receber um cliente. Sim. Aí tem outras formas, hoje, por exemplo, em BH mesmo, a gente tem um escritório ultra moderno, luxuoso, mas através de um coworking, que a gente entende que é uma forma mais simples, um modelo que, ao mesmo tempo que tem o que a gente precisa do presencial, tem também o que a gente precisa do home office. Eu consigo me manter em qualquer lugar e, ao mesmo tempo, atender um cliente lá a hora que ele quiser. Sim. E com toda uma estrutura que fica muito mais em conta. E a gente, como empresário, a gente precisa o tempo todo pensar nisso. Então, quando a gente consegue uma forma de economizar sem atrapalhar a entrega, podendo fazer algo interessante também para o escritório, esse é um modelo que eu entendo como sendo mais interessante para qualquer escritório de advocacia, o modelo híbrido. E você já viu, Fred, escritórios assim, migrarem para o remoto e depois se arrepender? Nós tentamos fazer isso lá atrás, sem muito método, né? Então, assim, vou ser bem sincero aqui, a gente tentou fazer isso de forma gradativa, só que sem método, pessoal, tudo é mais difícil, tudo é mais complexo, né? Então, hoje eu estou conseguindo um resultado no home office porque eu estudei muito essa questão, né? Venho estudando isso no decorrer dos anos, venho fazendo benchmarking com outras pessoas que já trabalham no home office e dão certo. Então, eu primeiro fiz isso, mas a gente tem vários escritórios que eu conheço, além do nosso, que já migraram e não deram certo. Como tem outros, tem vários que deram certo também, né? Mas o que acontecia quando a gente não deu certo? O que acontecia? Normalmente, lentidão nas respostas, então a comunicação nossa estava muito arranhada, estava muito complexa, então a gente estava cometendo essa falha. Uma outra coisa que a gente não estava tendo
um controle sobre o que cada colaborador estava fazendo, porque a gente ainda não tinha um método validado ali atrás. A gente está falando de 2018, Sim. 2017, eu comecei a tentar fazer isso, depois a gente foi um pouco mais adiante, quando você começou a entrar no escritório. Quando você entrou no escritório, a gente tentou também alguns dias da semana específicos. E aí essa falta de jeito mesmo de poder controlar o que a pessoa estava fazendo, controlar no melhor dos sentidos, eu acho que foi o que atrapalhou, sabe? E aí a gente arrependeu um pouco, respondendo de forma bem objetiva essa pergunta, a gente arrependeu um pouco ali naquela época, mas rapidamente a gente percebeu que não era o modelo home office que estava errado, e sim o modelo como a gente estava tratando o home office. Sim, entendi. E ao contrário, você já viu empresas que mudaram para o remoto e melhoraram? Muito. Aí eu tenho visto com cada vez mais frequência. Eu gosto muito de citar o próprio exemplo do ADV Box, né? Que eu converso muito com o Edu sobre isso. E aí ele, por exemplo, tinha um escritório caro em Florianópolis, mantinha um escritório muito caro lá em Florianópolis, e teve uma redução drástica ali com os custos. E automaticamente, pessoal, você que é dona de escritório de advocacia, quando você reduz custos, você aumenta lucro, né? A melhor forma. Então, por exemplo, quando alguém contrata o meu escritório aqui, e aí quando a gente tem ali um êxito, por exemplo, um benefício assistencial, a gente tem uma margem de lucro em cima do que a gente recebe ali. Mas quando eu deixo de gastar 20 mil, 15 mil, aquilo ali é 100% de, vamos chamar de lucro. Sim. Sabe? Vem 100% com recorrência. É deixar de gastar aquilo ali todos os meses. Sim. Então isso para um dono de empresa, o escritório é uma empresa, isso é algo que é bem interessante. Eu já vi vários escritórios fazendo isso. Uma outra vantagem muito grande que eu percebi nesses escritórios, estou percebendo isso na minha própria empresa de treinamentos, é possibilidade, eu falei no início da nossa conversa aqui, a possibilidade de contratar profissionais em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, né? Porque às vezes a gente traz a pessoa já com aquele fit cultural ali. É mais fácil achar a mão de obra qualificada. Muito mais fácil, né? Muito mais fácil. A qualidade do atendimento, ela muda muito também, sabe? Quando você muda para o remoto, então a satisfação do cliente, ela aumenta, porque você contrata pessoas que já estão acostumadas a trabalhar ali. Então, imagina aí um pós-venda trabalhando de forma remota. Mas aquela pessoa está ali, ela gosta daquilo, ela curte aquilo, ela tem toda uma estrutura para aquilo. Então aquela pessoa vai atender o seu cliente de forma muito mais satisfatória do que uma pessoa talvez que esteja no presencial. Um exemplo disso foi o financeiro. Eu estava fazendo um treinamento da nossa nova funcionária ontem e nem é funcionária, né? A gente contratou, seria... É um modelo de contratação diferente, ela é PJ. Enfim. Mas aí eu explicava as tarefas para ela e tal, aí no final eu falei, nossa, que satisfatório fazer esse fluxo, fazer esse procedimento. É uma pessoa que gosta daquilo, que enxerga ali qual que é a importância, então é outro nível de trabalho mesmo. E Fred, você acha que existe assim, um jeito de unir esses dois formatos, home office e presencial, e a gente ter assim, o melhor dos mundos? Então, unir o melhor dos mundos aí passa pelo que a gente está fazendo, entendeu? Então a gente está fazendo esse modelo híbrido. Por quê, pessoal? O que acontece é que tem algumas funções que elas exigem um foco mais individual. Como é o caso desse colaborador presencial aqui que falou que o passarinho distrai ele, talvez esse perfil de colaborador, ele tem, porque o tipo de atividade dele exige uma concentração maior, esse perfil de colaborador é um perfil que tende a dar mais certo no home office, entende? É um perfil, o foco dele ali precisa ser maior. E aí entra mais uma vez, né, a realidade, é por isso que um a um é tão importante. Então é você conhecer a realidade daquela pessoa, principalmente para você que quer contratar no home office. Esse modelo híbrido ele funciona muito desde que você verifique, né, quais funções que exigem um foco ali individual, quais funções que demandam uma interação constante, para você ver o que é melhor você colocar no presencial e o que é melhor você colocar no individual. Mais que isso, fazer reuniões, principalmente para quem está em home office, fazer reuniões periódicas, até no presencial, aqui a gente faz toda segunda-feira. A gente faz. Fazer reuniões periódicas é extremamente importante para você entender melhor aquilo ali. Então, o perfil híbrido, quando você faz dessa forma, esse perfil de colaborador, e você estuda o ambiente, né? Então não adianta, beleza, a função dele exige mais foco, exige que ele esteja mais individualizado. Vamos pegar uma pessoa que trabalha no comercial, não pode ser interrompida, né? Normalmente a gente está acostumado a ver aquele comercial cheio de gente, todo mundo falando ao mesmo tempo. Pessoal, para quem está comprando é péssimo.
Já estou avisando. Você ouve outras conversas. Outras pessoas. É terrível. Eu faço reunião, às vezes, também com uma empresa que a gente trabalha e a reunião está acontecendo com várias pessoas no fundo. Pessoas é extremamente desconfortável. Você não sabe se a pessoa está com você ou se não está. Extremamente desconfortável. Então, vamos pegar um exemplo prático de uma pessoa que trabalha no setor comercial. Se essa pessoa tiver em casa um ambiente propício, por exemplo, no quarto dela ela tem ali um ambiente, ali, um bom computador, uma tela, você pode proporcionar isso, ou ela ter, né? Normalmente quando você contrata uma pessoa que é PJ, esse tipo de contratação, que não entrando no fator trabalhista, já é outro assunto, a pessoa já tem isso tudo formatado, que ela entende que se ela não produzir, ela vai ser cortada no mês seguinte, né? É diferente o perfil. Quando você pega essa pessoa e coloca ela para trabalhar de casa, eu tenho uma funcionária que é um exemplo disso, não é funcionária no termo literal, né? Mas uma pessoa que faz parte da minha equipe do Pataro Treinamentos, que, cara, a entrega é sensacional, sabe? Tem coisa que a gente nem precisa pedir. A entrega dela é muito grande. Ela tem toda a estrutura, entendeu? Agora, a hora que você chama para uma reunião, a pessoa tá ali, tem uma câmera boa, tem que ter uma internet boa, enfim, tá bem apresentável. Tudo isso vai mandar muito. Estudou o perfil desse colaborador, isso que a gente citou aqui, tem todo esse ambiente, pode jogar no home office que vai dar certo. E aí tem que ter aquela conversa 1 a 1, porque é aquela pessoa que às vezes o home office ele tem isso muito, eu senti muito isso, sabe? Eu ainda estou acostumando com isso. O fato de você sair de casa para interagir é do ser humano isso, né? Isso manda muito, não é todo mundo que está propício a isso. Eu, por exemplo, gosto muito de rotina, da rotina de acordar, se arrumar e sair. Eu gosto e aí tá a importância. Eu, por exemplo, mesmo no escritório em casa, quando eu tô no meu escritório em casa, a mesma coisa. Eu coloco mesma coisa. Paletó, a gente já fez uma reunião home office de paletó. De forma alguma. E não é aquela coisa William Bonner, não. Viu? O pessoal fica fazendo aí só a parte de cima, não. Realmente é como se eu tivesse vindo aqui para o escritório. Até para o cérebro ver que você está ali no momento de trabalho. Exatamente. E quais métricas, Fred, você acha que um gestor ele precisa acompanhar para ele verificar se aquele modelo que ele tem no escritório está funcionando? Então, os indicadores, e aí mais uma vez, né, para quem é do time home office, do time presencial e tudo, ambos precisam de indicadores, ambos. Então, os indicadores, eles são praticamente os mesmos, para você acompanhar, né? Então, hoje, para você ter um modelo desse funcionando, você precisa saber a produtividade individual, então você precisa ter a métrica individual, a gente já faz isso aqui no presencial. Toda segunda-feira, cada um sabe o que fez na semana anterior. Então, é a mesma coisa, porém, você vai informar no Zoom. E aqui você já está informando no Zoom, né? Porque o pessoal, como a gente conversou aqui, o pessoal, às vezes, ao invés de fazer aqui nessa sala, o pessoal está preferindo, vamos ligar o Zoom aí, você joga o link, todo mundo está vendo ali na tela, ao invés de jogar ali na TV e tal, e está dando super certo. Então, você precisa entender da produtividade individual, controle processual é a mesma coisa também, você precisa, para quem faz controle de prazos, você vai pegar da mesma forma. A gente tem um advogado que trabalha à distância, né? A gente chama de presencial porque tem um escritório físico lá, uma outra unidade nossa, mas você tem o mesmo controle dela como se fosse home office, do que as pessoas que estão aqui. Então, por exemplo, para quem está no comercial, tempo médio de resposta ao cliente, não tem outro jeito de você ver isso a não ser pelo computador. Mesma coisa. Você vai pegar o tempo médio que ela está respondendo ali os clientes. Agora não, a pessoa está em home office, chegou um lead do tráfego 8 horas da manhã, já foi responder 10h30. Muito fácil você ver isso, né? Você visualizar isso. O que precisa é você monitorar. E outra coisa que você pode fazer também é fazer um NPS, fazer uma pesquisa de satisfação do cliente. Para quem utiliza o ChatGuru aqui, o próprio ChatGuru tem lá um botãozinho de NPS. Toda vez que você vai colocar, toda vez que fechar uma conversa, o ChatGuru vai disparar essa pesquisa e aí você vai acompanhar, como você no caso, né, é a controladora aqui é a controller aqui do escritório, você vai acompanhar ali. Se você vê que está tendo um índice de insatisfação, você vai chamar aquele colaborador no canto. Então, esse acompanhamento, essas métricas, elas são essenciais, fundamentais, para que o home office dê certo. E aí entra o X da questão, para que o presencial dê certo também. Sim, com certeza. Fred, se você fosse abrir um escritório hoje, né, um novo escritório, você escolheria qual formato? Por quê?
Excelente pergunta. Hoje, eu faria o que a gente está fazendo. O modelo híbrido primeiro, né? O modelo híbrido. No meu caso, eu tive vamos dizer, o conforto de, como eu tenho uma empresa de treinamento e tenho uma empresa de os escritórios de advocacia, eu tive o conforto de colocar uma 100% home office aqui para testar e uma presencial aqui para testar. Então agora eu tenho um modelo, digamos, híbrido, eu conheço das duas partes, beleza? Mas o escritório, que é presencial, a gente começou com o híbrido agora, né? Então a gente contratou pessoas, a gente contratou uma pessoa, na verdade, né, que está A gente já tinha testado uma estagiária que a gente não tinha adaptado. Mas era o perfil da pessoa, e não, mais uma vez, método, né? Então eu começaria com o modelo híbrido, para a gente ali medir o desempenho. Eu não trocaria tudo abruptamente, não, que eu acho que é muito arriscado. E mais uma vez, toda decisão que todo advogado precisa tomar dentro do escritório, seja se vai ser híbrido, se vai ser presencial, se vai ser home office, tem que ser baseado em dados, em indicadores. É por isso que eu bato muito nessa tecla. Se você tem números, então, por exemplo, a gente está há 2 semanas, porque eu mudei de cidade, então a gente está 2 ou 3 semanas sem ver os números. Agora a gente vai ver. Eu fico em tempo de ficar doido. Por quê? O que me faz tomar decisão são os números. Não de forma fria, mas de forma consciente, entende? Então os indicadores, eles são necessários até para você decidir, home office ou não. Por exemplo, no nosso caso aqui, a gente não estava achando o perfil ideal para o financeiro aqui na cidade, para o perfil que a gente precisa. Então, por que não testar o híbrido? Rapidamente a gente já viu, poxa vida, eu acho que está aqui a nossa solução, né? Pode estar errado, porque o perfil, enfim, a gente vai saber isso com o tempo. Mas é diferente eu virar e falar, Aurélio, a partir de agora eu vou economizar, não quero ficar mantendo estrutura cara e tudo, vai todo mundo para casa. Cara, eu já tenho um resultado muito grande do jeito que tá. Agora a gente vai fazendo o passo a passo. A gente vai começando aos poucos. E aí você pode fazer dias da semana, para você testar o perfil de quem está presencial hoje, né? Testar os dias da semana. Mas eu tenho, por exemplo, vários alunos que não conseguem nem se enxergar num modelo home office, sabe? Eu tenho vários alunos que eu converso com eles, e aí fica a dica para esses alunos para considerar, pelo menos, entender um pouco mais, porque é algo que abre muita porta também, tá? Abre muita porta. Então, hoje você tem um escritório, vamos supor, uma pessoa que tem um escritório em Fortaleza, que é uma cidade grande, é uma cidade muito bem... Tem uma estrutura muito boa, né, uma cidade, só que ela não está num grande centro como o Sudeste. Mas essa pessoa ela pode muito bem ter um modelo híbrido e ter um escritório em São Paulo, em Belo Horizonte, entende? Através de um coworking e uma pessoa em home office, que se precisar, você bota ela para atender no seu escritório coworking. Entende? Então tudo isso precisa, e para a gente se abrir para isso, a gente precisa primeiro tirar aquela coisa engessada. O meu, para mim, isso aí não dá certo. Eu não me vejo assim, porque eu gosto do contato, eu gosto aqui. Senão você passa a ser aquele teimoso que não se abre para o novo, não se permite, não testa. Então, tudo isso a gente precisa entender para ter um modelo funcional. E aí, mais uma vez, a dica que eu dou para vocês que tem escritório de advocacia, você é dono ou dona de escritório de advocacia, qualquer pessoa que você vai colocar em home office, estude o perfil dessa pessoa e o ambiente que essa pessoa vive, tá bom? Tem estudos, Ariel, que mostram que cai muito a nossa criatividade no home office. Porque fica num lugar só. Eu sinto isso. Ontem, por exemplo, eu vim fazer uma reunião aqui, saí da minha sala só porque eu queria um ambiente diferente. Existem estudos que comprovam isso. Então, os defensores do presencial mostram isso. Por exemplo, uma cidade como São Paulo. Por que muitas coisas acontecem em São Paulo? Às vezes o cara está indo ali para o trabalho dele, ele está escutando um podcast. Às vezes o cara está indo ali para o trabalho dele, ele está num café do lado do escritório dele, ele está ouvindo outras pessoas falarem sobre um assunto que dá um insight, aquilo ali ele aplica no escritório dele. Tudo isso não tem como a gente desconsiderar, achar que não existe. Existe. Entende? Então a criatividade, ela vem muito dessa interação. Porém, o que você não pode é achar que você está em home office, você está numa gaiola agora. Não pode ser assim. Então
Então você precisa trocar de ambiente, você precisa frequentar outros ambientes, você precisa estar com outras pessoas, para que essa criatividade, principalmente para você que é dona de escritório de advocacia, não perca essa criatividade, porque realmente engessa. Se você ficar preso dentro de casa o dia inteiro, só fazendo aquele mesmo trabalho, aquela mesma coisa, realmente essa criatividade cai. Não, eu ia ficar doida. Não. Pois é, entende? Mas, como eu te disse, para tudo tem solução, né? Para tudo tem solução. O que não pode é o 880, como a gente fala aqui, né? Ou é isso ou é aquilo. Não, existe o meio termo. Sim. Como que eu posso fazer para minimizar isso e poder ter essa interação, quando eu dei o exemplo de São Paulo, realmente, tem gente, por exemplo, tem o Rafa Coelho, que é um mentorado nosso, é da confraria também. O Rafa é um cara que ele alugou, olha só que interessante que ele fez. Ele alugou um escritório em Alphaville, de São Paulo. Falei, mas você vai montar escritório lá, Rafa? Cara, não, eu quero ter contato com as pessoas que estão lá, eu quero ir no café, eu quero... Um ano depois, que tem até menos de um ano, tá? Um ano depois é outra pessoa. Oh, que legal. Abriu a mente, já tá até, não sei se fechou, está fechando, alguma coisa assim, mas assim, aquele período que ele ali pro Alphaville, ele ia num café, ele ia no outro café, ele teve um aprendizado tão grande com aquele meio ali, que ele levou aquilo pra vida, pro escritório, pra própria mentoria dele, que ele criou ali, enfim, estudo da mente, o que você precisa fazer para ter, chama potência ilimitada, e aí aqui fazendo um jabazinho pro Rafa, potência ilimitada, acho bem interessante, aprendi muito com ele, inclusive mudei meu modo de ver saúde depois que eu passei a ter mais contato com o Rafael Coelho, e aí o que acontece é isso, quando você está num ambiente propício, manda muito. Né? Lembra da nossa conversa de bastidor? Né? Sobre a história de como eu comecei, de como aquele ambiente manda muito. Pensa uma coisa, pessoal. A gente está num ambiente, uma pessoa ou no home office ou no presencial, e aí não importa. Você pode estar num presencial também, que as pessoas só reclamam, que as pessoas só... o ar tá quente, o céu tá nublado. Não vê lado bom em nada. Não vê bom em nada. Vai te levar pro buraco, entende? Sim. Então, quando a gente fala, é por isso que não dá para você pegar não, mas aí a falta de criatividade, então por isso que o presencial é bom. Não, calma. O que eu tô dizendo é, se você ficar trancado dentro de casa, fato que você não vai ter contato com ninguém, você não vai ter... Então, a sua criatividade, até a sua paixão pelo que você faz, ela tende a cair. Mas só que você que trabalha de home office, ou que vai colocar alguém de home office, você tem que proporcionar para a pessoa sair desse status quo de vez em quando, sabe? Proporcionar ali meios para que essa pessoa faça uma atividade física, para que essa pessoa esteja com outras pessoas, encontre num café, periodicamente encontre com as pessoas do escritório. A festa no Brasil é muito grande, não tem problema. Eu vejo que o Edu do DVBox parece que ele faz, né, um evento aí, não sei se é por ano. Faz, e reúne todo mundo no hotel, entende? Então, assim, o que as pessoas precisam fazer, principalmente hoje em tempos de cortes, toda hora chega uma fórmula certa para você, aí e aí você vai arrastando, vai colocando outras coisas, vai passando ali os reels, e vai vendo, opa, isso aqui que dá certo, opa, isso aqui que dá certo. Você tem que ver o todo, o contexto, sabe, o bastidor. Eu acho que é isso que é o importante, não virar nós ou eles. A gente está vivendo um momento de polarização no Brasil, é um assunto que eu nem toco, que é questão de política, não gosto de misturar, mas a polarização é prejudicial para todo mundo. Ela não é boa para ninguém. Polarização é nós contra eles. Se está aqui, é tudo de melhor. Se está aqui, é tudo de pior. Agora, para quem está aqui, lá é tudo de pior e aqui é tudo de melhor. Não funciona. É tudo que uma pessoa precisa para ir ladeira abaixo. Tudo. Porque só existe uma verdade. Entende? Então, eu vou dar não vou dar nome aqui político, mas quem é do lado A só ouve e só assiste as coisas de quem conversa favoravelmente ao lado A. Quem é do lado B, mesma coisa. E aí a gente consegue ver um país que está cheio de pessoas alienadas, e aí alienadas mesmo, só tem uma verdade, e aí eu não estou falando de um lado ou outro, os dois lados que são radicais começam a ter só uma verdade. Às vezes de contratar um profissional porque do outro lado, hoje tá assim, você começa a deixar de ter amigos porque a pessoa pensa diferente de você. Isso é polarização. Home office presencial é a mesma coisa. Talvez você vai deixar de experimentar algo muito bom, algo muito interessante, porque você é lado A ou lado B. Como se você tivesse que ter uma bandeira
para defender e não pode sair daquilo. É diferente de futebol, gente. Cada um tem seu time. Sim. E mesmo assim, quando a pessoa é fanática demais também, ela começa a levar o time dela para a Série C e a aplaudir, falar, mas minha torcida tá lá com o meu time, até na Série C, como se fosse bom. Pô, eu quero que sua torcida esteja com seu time na Série A, aplaudindo e ganhando título, cara. Entende? Então a polarização, ela leva a isso. Achar que é uma vantagem, estar mal, mas defendendo aquilo até... Eu morro defendendo aquilo que eu acredito, mas você não dá abertura para outra pessoa te mostrar, mas você já pensou por esse lado? Já tentou fazer assim? Sabe? Então a dica que eu dou é essa, que você se abra, né, pelo menos para escutar, para testar outros modelos de negócio, principalmente agora que o mundo está... Antes, né, o mundo mudava de 10, primeiro de 60, de 100 em 100 anos, depois de 60, depois de 40, 30, agora 10. Agora quase 6 agora meses. É quase que de isso. Ou talvez até menos, de um dia para o outro. Verdade. Eu ouvi um profissional falando outro dia sobre inteligência artificial, e aí o cara que estava entrevistando ali falou, você é o maior especialista de inteligência artificial do Brasil e tal. Aí ele, na hora, ele falou assim, não sou, eu não posso nem ser considerado especialista em inteligência artificial, porque não existe. Porque quando a pessoa pensa em inteligência artificial, ele deu essa resposta, quando a pessoa pensa em inteligência artificial, você já pensa logo em ChatGPT. Inteligência artificial tem centenas só do ChatGPT, por exemplo, vamos chamar de concorrentes, para ficar mais didático, de concorrentes, e todos os dias tem uma ferramenta nova. Então é impossível qualquer ser humano na face da Terra ser especialista em algo que muda todos os dias. Não tem como. Então eu sou um estudioso em inteligência artificial. Foi a resposta dele. Achei bem interessante. Porque se ele se declara também, se ele acha que ele é um especialista naquilo e já sei tudo, ele não aprende. E o parar no tempo hoje, meu amigo, se você parar de estudar um mês que vem, você já é um Neandertal da inteligência artificial, da tecnologia. Verdade. Não adianta, sabe? Você tem que estar sempre ali propenso a abrir os olhos ali para escutar a outra pessoa, saia de qualquer tipo de polarização, seja aquele cara que senta na mesa para ouvir, para aprender, seja aquela mulher inteligente que senta para entender o que o outro está falando também, ou aquele homem inteligente que, ao invés de ser dono da razão, consegue ouvir o que aquela outra pessoa está falando, e aí pega aquilo ali para o seu negócio. Debata, sim, mas escute, porque às vezes o outro tem uma experiência. A gente sempre tem alguma coisa para aprender, sempre. Acho que o ser humano nunca vai parar, né, de aprender alguma coisa. Pessoal, então a gente está finalizando mais um PataroCast. Já compartilha esse vídeo com aquele advogado, com aquele amigo que precisa saber dessas informações. Ativa aqui o sininho para você receber notificações dos próximos episódios. Até mais. Pessoal, até mais. E coloque aqui nos comentários se você é a favor ou contra o home office e por quê. Eu quero saber por quê, tá bom? A gente se vê.